mesmo amigo, a mesma plateia, a mesma família, a mesma multidão, no momento vai estar te apoiando. Quando você mais precisa, pode ser que todos te virem as costas. Olá, meu amigo, olá, minha amiga do canal O Bom Pastor. Quando você estiver sendo desprezado, não fique triste. Nós passamos por momentos de altos e baixos na nossa vida. Foi assim com Jesus Cristo, o nosso mestre. Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi aclamado pela multidão que dizia, segundo o texto bíblico, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, hosana nas alturas, Marcos 11:10. Ele foi recebido com festa e louvores. Logo após, poucos dias depois, a mesma multidão que o aclamava na vinda, na chegada a Jerusalém, dizia, mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo, o que aplaudiu Jesus na chegada, agora pedia para que ele fosse crucificado. Não se admire quando você estiver vivendo dias de glória ou dias de tristeza. Isso faz parte do processo. Temos que ficar firmes, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acompanhe como você pode fazer para vencer esses dias, tanto os dias de adversidade, quanto sobreviver à ilusão dos dias de glória nesse vídeo. No momento, Jesus foi aclamado. Quando entrava em Jerusalém, todos diziam, a multidão exclamava, hosana nas alturas, bendito seja o que vem em nome do Senhor. E daqui a pouco, dias depois, eles estavam dizendo, crucifica-o. O mesmo povo. Vamos para a entrada triunfal? Jesus chega em Jerusalém montado em um jumento, a multidão o recebe com ramos de palmeira, gritando, hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Essa emoção logo se tornaria tristeza e desespero. Tá vendo como não é bom você se empolgar muito com os momentos de glória? Porque pode ser que daqui a pouco tudo mude. E se você estiver confiando nas pessoas, na plateia, nos fãs, naqueles que gostam do seu trabalho, daqui a pouco você parte dessa para melhor, ninguém está mais nem aí. Essa é que é a verdade. Eu estou sendo sincero com você. Infeliz é o homem que se preocupa com a glória terrena. Jesus é condenado à morte, a multidão decide. Incitada pelos maiorais, pelos fariseus, a multidão decidiu. Mesmo depois de realizar milagres, pregar a verdade, Jesus foi condenado à morte. A maioria se voltou contra ele pedindo a sua crucificação. Muitas vezes eu vejo gente dizendo, mas eu ajudei tanto, eu fiz tanto sacrifício, a pessoa se voltou contra mim. Meu amigo, quem é você? Se voltaram contra o Salvador do mundo. Política versus justiça. A política falou mais alto do que a justiça. Pilatos, que era um governador fraco, mais interessado em agradar aqueles que podiam criar problemas para ele, cedeu às pressões políticas, condenando Jesus sem que este devesse nada. E ao invés de fazer justiça, ele preferiu fazer o que a multidão e a liderança dos fariseus queria. O caminho da cruz. Jesus foi forçado a carregar a sua cruz até o local da crucificação. Uma jornada dolorosa e humilhante, mas feita com amor e obediência ao Pai Celestial. Você está disposto a abrir mão da aprovação, da glória humana, do tapinha nas costas, para cumprir a vontade de Deus? Você conseguiria fazer isso? A maioria não consegue viver sem a aprovação, sem a ajuda dos outros, sem estar sempre festejando, sem ser sempre o centro das atenções, sem ter o amor e a admiração dos outros. A maioria não está disposta a carregar a sua cruz, mesmo que para isso tenha que largar ou abrir mão de algumas companhias, e muitas vezes você vai ficar só na sua jornada, porque ninguém vai entender os seus motivos, o processo pelo qual você passa, e muito menos a necessidade que você tem de tomar certas decisões para agradar a Deus. Perdão em meio ao sofrimento. Como é que você deve proceder em relação a essas pessoas? Apesar das circunstâncias difíceis, Jesus, ao invés de amaldiçoar as pessoas, ele orou, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Um exemplo incrível de amor e compaixão. Ele estava
na cruz. Ao invés de olhar para aqueles que pediram a sua crucificação e consentiam no seu sofrimento, muitos escarnecendo dele, ao invés de amaldiçoá-los, ele poderia fazer isso como filho de Deus. Ele preferiu dizer: Pai, perdoa-os, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele exerceu compaixão e amor, mesmo no momento de dor em que ele poderia se vitimizar. E você vai fazer o quê? Significado da coroa de espinhos. A coroa do rei, coroa de espinhos que Jesus usava na cruz, simbolizava a sua realeza e soberania. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, mesmo em meio à sua crucificação. Lembre-se, ele se entregou por nós. Ninguém poderia matá-lo, a morte não poderia vencê-lo. Ele decidiu se entregar como sacrifício perfeito. Jesus levou as nossas dores e os nossos pecados sobre si mesmo, registrado em Isaías 53, versículos 4 e 5. Ele carregou as nossas aflições e morreu a nossa morte. Nós tínhamos que morrer pelos nossos pecados, morrer eternamente. Ele carregou as nossas aflições e morreu a nossa morte. Como resultado, fomos libertos, curados e redimidos, ou seja, a nossa dívida foi paga. Aquilo que nós devíamos e não podíamos pagar, ele foi lá e pagou. Bateu um carimbo dizendo: está pago, não pode ser cobrado novamente. A ressurreição. 3 dias após a crucificação, Jesus ressuscitou dentre os mortos, mostrando que a sua morte não foi em vão. Ele venceu a morte e nos deu a vida eterna. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. O amor que levou à cruz, a graça redentora, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer essa graça incrível. É um presente gratuito oferecido a todos. Manifestação do amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Jesus demonstrou o seu amor por nós ao dar a sua vida na cruz. O chamado para seguir. Como é que Jesus Cristo nos chama? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Seguir a Jesus significa viver uma vida de amor, sacrifício e serviço a Deus e aos outros e ao próximo. O poder da ressurreição. Esperança em tempos difíceis. A ressurreição nos dá esperança em tempos de desespero e tristeza. Sabemos que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna com Deus. Transformação pessoal. A ressurreição de Jesus é um poderoso lembrete de que Deus tem o poder de transformar nossas vidas. Podemos ser perdoados, renovados e restaurados por meio do amor de Deus. Uma nova era. A ressurreição de Jesus marca o início de uma nova era. Uma era em que podemos ter acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo e podemos experimentar a plenitude da vida em todas as suas dimensões. Ele falou disso à mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Rios de água viva fluiriam do seu interior. Alegria da salvação. Você tem a alegria da salvação? Ainda não? Você precisa conhecer a alegria da salvação. Davi, o grande rei de Israel, ficou desesperado quando deixou de sentir a alegria da salvação ao ponto de pedir: renova em mim a alegria da salvação, não apartes de mim o teu Santo Espírito. Esse era o objetivo de Davi, esse deve ser o nosso objetivo. É um presente gratuito, apenas em Jesus Cristo, disponível a todos, capaz de transformar as nossas vidas. Alegria e paz que nos enche com alegria indescritível, que nunca nos abandona, mesmo em meio às tribulações. Você está sofrendo com problemas, mas está feliz porque a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, toma conta da sua vida, que resulta em uma paz que transcende todo o entendimento e nos dá certeza da vida eterna ao lado do nosso Criador. Receba essa palavra e que ela faça morada em seu coração. Eu oro agora para que você receba a alegria vinda da salvação. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abre este coração, faz morada nesta vida, que esta pessoa passe a entender a grandeza da tua salvação, a grandeza do teu amor e que ela tenha um compromisso contigo, meu Pai, de fazer uma aliança, de servir-te, de seguir a Ti, não importa se está nos momentos difíceis ou nos momentos fáceis, na tristeza ou na glória, na honra ou na vergonha, que ela firme os passos na Tua presença
e de ti nunca se aparte, que ela possa sentir sempre a alegria da tua salvação. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.